do Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo de número 17, versículo 1 até o versículo de número 26. João, capítulo 17, Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número de 26. Vamos estar orando ao Senhor. Eu vou estar lendo de acordo com a exposição, devido à quantidade de versículos que o texto nos encontra. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na tua presença, porque somos gratos, Senhor, a ti, Senhor, por tudo, Senhor, que tu tem feito neste lugar. Aqui estamos, Senhor, porque sabemos, Senhor, que o Senhor se faz presente neste lugar, porque a tua palavra nos diz assim. Pai, continua, Senhor, a falar nos nossos corações, continua, Senhor, a realizar a tua obra, continua, Senhor, a fazer o teu querer em nós, continua, Senhor, a falar, Senhor, conosco, a nos corrigir, a nos ensinar, a nos instruir conforme a tua palavra. Pai, nos ajuda, Senhor, a entender melhor os teus desígnios, nos ajude, Senhor, a entender a tua vontade para cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a viver a tua vontade, a viver a tua palavra, a viver o teu querer. Por isso, Pai, te pedimos, continua a nos falar, continua, Senhor, a palestrar conosco, assim como o Senhor tem falado desde o início desse culto. Te pedimos, Senhor, fale, Senhor, conosco e use, Senhor, as nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Que venhamos, Senhor, que eu venha, Senhor, a diminuir, que o Senhor venha a crescer, que eu venha, Senhor, a assumir e que o Senhor que venha a aparecer. Porque o que nos importa é ser o teu nome reconhecido, é ser o Senhor resplandecente e reconhecido neste lugar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quarta-feira passada vimos a respeito da missão do Consolador, a missão do Espírito Santo de Deus, onde Jesus fala sobre aquele que ele rogaria ao Pai para que enviasse, por amor de nós, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do próprio Deus, o Espírito Santo da promessa, o selo de Cristo Jesus na minha e na sua vida. E agora nós vamos ver a respeito da oração de intercessão de Jesus pelos seus. Jesus vai orar e interceder. Na Bíblia vimos diversas vezes Salomão orando, em 1 Reis, oração de Salomão. Vimos Moisés orando em Deuteronômio. Vimos diversos homens de Deus, Abraão, diversos homens de Deus orando, interrogando e pedindo ao Pai. Mas neste momento veremos Cristo Jesus orando por amor de mim e de você. Cristo Jesus entregando a minha e a sua vida e a vida dos seus apóstolos, a vida daqueles que viriam a se entregar a Cristo Jesus. E veremos nesse texto Jesus rogando ao Pai, e ele começa nos dizendo, depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Começamos a oração de Jesus pedindo por ele, mas não pedindo para que Deus fizesse aquilo que ele queria, não pedindo o que ele desejava, mas ele estava pedindo ao Pai, que o Pai o glorificasse, para que ele também glorificasse o Pai. Vemos no início desse texto, Jesus dizendo, depois de falar essas coisas, Jesus levantou os seus olhos aos céus e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Jesus está pedindo para o Pai, pedindo para Ele, para que o próprio Deus o glorificasse, para que assim Ele viesse a glorificar o Pai. Vimos no livro de João, onde diversas vezes tentaram prender a Cristo Jesus, diversas vezes o cercaram para o aprisionar, o apedrejar, mas o texto sempre nos dizia, pois ainda, e não conseguiram, porque ainda não era chegada a hora. E neste momento Jesus roga ao Pai e disse, eleva os seus olhos aos céus e diz: Pai, chegou a hora. A hora é chegada. Jesus demonstra uma forma de oração, a qual para os judeus não era uma forma de orar, porque aqui Jesus não está se prostrando diante de Deus, mas ele está demonstrando a sua equipariedade
diante de Deus. Por isso ele eleva os seus olhos aos céus. Ele não está prostrado, porque os judeus, eles oravam prostrados, eles oravam de judeus, com boca no pó, eles oravam de cabeça em pé, de cabeça baixa. Mas aqui Jesus está elevando os seus olhos aos céus, está rogando ao Pai e dizendo: Pai, chegou a hora. Pai, chegou a hora de eu completar a obra que o Senhor me enviou para fazer. Jesus está dizendo para o Pai: Pai, chegou a hora de eu cumprir o que eu vim fazer neste mundo. E Jesus está dizendo: Pai, glorifica o teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Glorifique o teu Filho, para que o Filho também te glorifique. Jesus olha para a cruz e vê a glorificação. Os judeus olhavam para a cruz e via a humilhação. Os judeus olhavam para a cruz e viam a miserabilidade, mas Jesus olha para a cruz e vê a sua glorificação. Jesus olha para a cruz e vê Deus Pai o glorificando por amor de mim e por amor de você. Jesus olha para aquela cruz e vê que aquilo vai glorificar Ele, ao tal ponto que o seu Pai será glorificado nele. A cruz a qual muitos judeus não entregaram as suas vidas a Cristo Jesus, por vergonha da cruz, por vergonha do judeu crucificado na cruz. Muitas pessoas não creram em Cristo Jesus como Messias, como Senhor, por causa da cruz. Paulo vai dizer aos Coríntios: não me envergonho do Evangelho da cruz. Muitas pessoas olham para a cruz e sentem vergonha, mas Jesus olhava para a cruz e via a sua glorificação. Ele olhava para a cruz e via a completação da obra de Deus na minha e na sua vida. Jesus olhava para a cruz e via um modo de glorificar a Deus Pai. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que concedesse a vida eterna a todos os que lhe deste, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Jesus está dizendo: assim como lhe deste, assim como o Senhor me deu toda a autoridade sobre a humanidade, Jesus tem todo o poder. Jesus tem toda a autoridade. Jesus tem toda a autoridade sobre a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, Jesus tem poder, tem autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna. Só existe vida eterna em Cristo Jesus. Só há vida eterna em Cristo Jesus, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, a todos aqueles a qual o Senhor me deu. Jesus está dizendo: o Senhor me deu autoridade sobre toda a humanidade. O Senhor me deu a vida eterna para me dar a todos aqueles que o Senhor me deu. Lucas está dizendo aqui: assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que concedesse a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. A vida eterna consiste em isso. Jesus está dizendo: a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. A vida eterna é um momento em que você estará juntamente com Deus Pai, Deus Filho, conhecendo eternamente. Muitas pessoas dizem conhecer a Deus, dizem ser testemunha de um próprio Deus, de conhecer a Ele. Dizem conhecer a Cristo Jesus, mas o próprio Cristo está nos dizendo que a eternidade é esta: que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste.
A eternidade é pouco para conhecer a Deus, para conhecer a Cristo Jesus, para viver com Ele, para estar com Ele, para continuar conhecendo e sendo conhecido por Ele. E eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me entregaste, me encarregaste. E eu te glorifiquei na terra. Jesus está dizendo: eu te glorifiquei na terra. Eu vivi conforme o Senhor mandou que eu vivesse. Eu fiz tudo aquilo que o Senhor mandou que eu fizesse. Lembra que em João Jesus diz: eu não falo de mim mesmo, mas falo daquele que me enviou. Por isso Jesus está dizendo ao seu Pai: eu te glorifiquei. Eu não te glorificarei, eu já te glorifiquei na terra. Jesus está dizendo para Deus: eu não irei te glorificar ainda na cruz, mas eu já te glorifiquei, porque Jesus já sabia e já tinha como realizado a obra da redenção na minha e na sua vida. Lembra que em João 16 ele vai dizer sobre isso, sobre a completação da obra, e por isso ele diz: agora pois, e eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregastes. Jesus já está dizendo a Deus Pai que Ele completou a obra, que Ele aqui já tinha completado a obra a qual me encarregastes. Jesus Cristo já tinha como certo que Ele iria morrer na cruz do Calvário e iria ressuscitar por amor de mim e de você. Por isso Jesus roga ao Pai e diz: e eu te glorifiquei na terra, completando a obra a qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está dizendo ao Pai: Pai, me dá novamente aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo se formasse. Vivemos num mundo onde teólogos e pessoas discutem, dizendo e entram em guerra, dizendo que Jesus foi criado. Jesus não foi criado, Ele sempre existiu. Jesus, Ele sempre existiu, por isso Ele roga ao Pai: e agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, Ele não foi criado. Jesus, Ele não foi criado. Ele sempre existiu. Ele é eternamente gerado. Por isso, Ele pede ao Pai: Pai, me dá novamente a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Me dá novamente a glória. Me dá novamente esse momento de estar contigo, como eu tinha antes da fundação do mundo. Manifesta o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Manifestes o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra. O interessante é que pessoas vão dizer que Jesus é um presente para mim e para você, mas o texto vai nos dizer que eu e você somos um presente para Jesus. Por isso Jesus está dizendo: manifesta o teu nome aos homens que do mundo me destes. Os homens a qual o Senhor me destes eram teu, ó Deus, e tu os me destes a mim, e eles obedeceram a sua palavra. Você é um presente de Deus para Cristo Jesus. Você é um presente de Deus para Cristo Jesus. Você era de Deus e Deus te deu a Cristo Jesus. E agora sabem que tudo quanto me destes vem de ti, porque lhes transmiti as palavras que tu me destes, e eles as acolheram verdadeiramente,
reconhecendo que vim de ti e crendo que tu me enviaste. Jesus está dizendo ao Pai, falando sobre aqueles a qual ele viveu, estava com eles durante 3 anos, 12 apóstolos e todos aqueles seguidores, discípulos de Cristo Jesus. Ele está dizendo, porque lhes transmiti a palavra que tu me destes. Lembra que Jesus fala em todo o livro de João: eu não falo de mim, mas falo de Cristo Jesus, eu de Deus. As palavras que falo, não falo de mim mesmo, mas falo daquele que me enviou. E por isso Jesus está dizendo ao Pai: as palavras que tu me destes, transmiti a eles as palavras que tu me destes, e eles as acolheram, e verdadeiramente reconheceram que vim de ti, e creram que tu me enviaste. Precisamos ver e fazer aquilo que os discípulos fizeram de Cristo Jesus. Precisamos ouvir atentamente as palavras que o Senhor deixou para nós. Precisamos acolher essas palavras, acolher verdadeiramente, não acolher de mentira, mas acolher de modo que as pessoas olhem para nós e vejam que verdadeiramente você é um cristão em Cristo Jesus. Por isso Jesus está dizendo, eles acolheram e verdadeiramente reconhecem que vim de ti. Eles acolheram a palavra e verdadeiramente reconhecem que Cristo Jesus é o Messias, que Cristo Jesus é o Salvador, que Cristo Jesus é o enviado de Deus. Precisamos crer em Cristo Jesus como Salvador das nossas vidas. Precisamos crer em Cristo Jesus como verdadeiro Messias, como aquele que Deus enviou para me salvar e para te salvar e para nos dar a vida eterna, para morar com Ele eternamente. E por isso Ele está dizendo, porque Ele transmitia as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e verdadeiramente reconheceram que vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Jesus está rogando pelos que Deus deu a eles. Ele não está rogando pelo mundo, mas Ele roga por eles, por aqueles a quem me destes, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e nelas sou glorificado. Jesus está dizendo, não há separação entre mim e o Senhor, não há separação entre Deus Pai e Deus Filho. Ele está dizendo, tudo aquilo que é meu é seu, e tudo que é seu é meu. Não tem separação, não tem divisão, não tem separação, não tem eu creio em Deus e não creio em Cristo Jesus, ou eu creio em Cristo Jesus e não creio em Deus Pai. Não há separação. Jesus está dizendo, tudo aquilo que é meu é seu, e tudo aquilo que é seu é meu. Não há divisão, não há separação. Porque Ele transmite. E eu rogo a eles, que rogo não pelo mundo, mas pelos que me destes, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e nelas sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome que me destes, para que sejam um, assim como nós. Jesus está orando a Deus e falando, não estarei mais no mundo, porque Cristo Jesus disse aos seus discípulos, eu estou indo para o Pai, vocês devem se alegrar comigo. Se vocês me amassem verdadeiramente, vocês estavam alegres, porque eu vou voltar para o Pai, eu vou voltar para Deus. Mas não estarei mais no mundo, mas eles estarão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome que me destes, guarda-os no teu nome que me destes, para que sejam um, assim como nós.
A igreja do Senhor precisa ser unida. A igreja do Senhor precisa ser unida em Cristo Jesus. A igreja do Senhor precisa ser unida em Cristo Jesus, precisa caminhar unânimes em Cristo Jesus. Precisa viver Cristo Jesus. Precisa viver o chamado de Cristo Jesus. Precisa viver a vontade de Cristo Jesus. E enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus está dizendo ao Pai: enquanto eu estava com eles, eu os protegia. Enquanto eu estava com ele, eu os guardava. Enquanto eu estava com eles, eu zelava por eles. E nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, aquele que já estava perdido, aquele que vivia junto com eles, aqueles que comiam da mesma mesa, que faziam as mesmas coisas, que se preocupava talvez em ajudar e fazer, que cuidava do recurso financeiro, mas ele nunca esteve o seu coração firmado com Deus. Ele estava dentro da casa, ele ouvia as coisas que Jesus Cristo falava em particular para os seus, ele aprendia sobre as Escrituras, sobre a palavra do Senhor, mas o seu coração não estava em Cristo Jesus. Seu coração não estava nele. E por isso Jesus está dizendo: só aquele que se perdeu, o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Jesus está rogando ao Pai, dizendo: eu digo isso enquanto eu estou aqui, para que eles tenham alegria em plenitude, para que eles vivam a plenitude de alegria, para que eles vivam uma vida alegre e constante, que eles vivam uma vida completa, alegre. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou, mas rogo que não os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Provas virão, muitas coisas acontecerão, mas o Senhor irá te guardar. Muitas coisas irão se levantar, mas o Senhor irá te guardar em meio às atribulações. Cristo Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. A nossa esperança precisa estar em Cristo Jesus. A nossa esperança não pode estar em dias melhores. A nossa esperança não pode estar em políticos. A nossa esperança não pode estar num país melhor. A nossa esperança não pode estar em leis melhores. A nossa esperança precisa estar em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da minha e da sua fé. A nossa esperança precisa estar nele. Por isso Jesus diz e roga ao Pai: rogo que não os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Se você está vivendo e vive em Cristo Jesus, se você verdadeiramente entregou a sua vida a Ele, vive conforme a palavra do Senhor, o Senhor te guarda do maligno. O Senhor te protege em meio às atribulações. O Senhor te dá fôlego e sustento em meio às dificuldades. É o Senhor quem estende a sua poderosa mão. É Ele quem te guarda, é Ele quem te livra, é Ele quem te sustenta. Por isso Jesus diz: não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação está na palavra. Vivemos num mundo onde as pessoas vão dizer que a letra mata, deturpando o que Paulo quis dizer.
A lei, a letra que Paulo está dizendo é a lei, e não o conhecimento da palavra, não o conhecimento das Escrituras. Por isso Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Precisamos estudar, precisamos nos alimentar, precisamos recorrer todos os dias à palavra de Deus, pois ela é quem irá nos santificar, é ela quem nos ajudará no processo da santificação, é ela quem nos ajudará a nos separar do mal, é ela quem nos ajudará a viver uma vida santa, a viver uma vida irrepreensível, a viver uma vida longe do pecado. Deus, quando estava no jardim do Éden, ele fala a Caim, ele diz: o pecado está à porta, mas basta você fugir, basta você escolher. O desejo é meu e seu, a vontade é minha e sua. Precisamos buscar a santificação, pois sem a qual ninguém verá Deus. Precisamos buscar ter conhecimento, ser santificados na verdade, na palavra que é a verdade. Precisamos conhecer as Escrituras, precisamos analisar as Escrituras. Muitos pregadores e pessoas falavam que não, a letra mata, não pode estudar, não pode ter, não pode fazer, porque queria talvez manipular a massa, queria dizer algumas coisas e as pessoas acreditar que aquilo era verdade. Mas quando chega o conhecimento, as pessoas não conseguem mais te enganar. Quando você chega ao conhecimento e começa a conhecer a Cristo Jesus, começa a conhecer a palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Não tem como você continuar aprisionado quando você começa a conhecer a palavra de Deus, quando você começa a conhecer a verdade. Não tem como você ir a um lugar e alguém pregar para você, e você, conhecedor da palavra, e você falar: não, isso está errado, não quer dizer, o texto não está dizendo isso, o contexto não está falando isso, a palavra não diz isso. Não tem como você não conhecer a verdade e você não ir contra aqueles que dizem algo que você precisa ou não viver. Por isso o Senhor está nos dizendo: o meu povo tem errado por não conhecer as Escrituras. O povo tem perecido por falta de conhecimento. O povo tem perecido e tem aceitado qualquer coisa, achando que está caminhando para o céu, achando que estão indo para Deus, mas não estão indo, por falta de conhecimento, por falta de busca da palavra, por falta de conhecer e de se alimentar da palavra de Deus. Pessoas estão enchendo lugares e achando que serão salvas, mas não têm conhecido e não têm se santificado na palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus roga ao Pai, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Jesus está dizendo: assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu estou enviando os meus, para pregar o teu Evangelho, para pregar o Evangelho de renúncia, para pregar o Evangelho da verdade, para pregar o Evangelho da palavra de Deus. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por esses, mas também por aqueles que hão de crer em mim, pela palavra deles. Jesus não está rogando somente pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. Jesus está rogando por mim e por você. Aqueles que hão de crer, que virão a crer em mim, pela palavra deles, pela palavra da verdade, pela palavra dos apóstolos. Rogo-vos que não somente por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim, pela palavra deles. Jesus está rogando ao Pai por mim e por você, pelos aqueles que iriam crer nele como Senhor e Salvador das suas vidas, para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Por isso, Jesus, depois da crucificação e da ressurreição, ele estava com seus apóstolos e seus discípulos e diz a eles, e rogam a eles, que eles, vós sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo que eles e nós somos testemunhas dele, somos testemunhas de que Cristo vive e reina para todos sempre. Somos testemunha que Jesus, a cruz não parou Cristo Jesus, a crucificação não parou Cristo Jesus. Somos testemunhas de que Cristo vive, e a testemunha é porque fomos selados pelo Espírito Santo da verdade. A testemunha é porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus para viver em igualdade de vida com a palavra do Senhor, porque é o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você não poderia em sua casa decidir, eu estou errado e eu devo me consertar. Não, é o Espírito Santo quem trabalha na sua vida, é o Espírito Santo de Deus quem trabalha em você, é Ele quem te convence das coisas erradas, é Ele quem te convence no caminho que você tem andado, é Ele quem te convence que você está longe da palavra, mas é necessário analisar e ter conhecimento da palavra, para que Ele possa te mostrar na palavra. Você não está vivendo deste modo, você não está caminhando conforme eu quero para a minha e a sua vida, você não está fazendo aquilo que eu quero para você. É necessário correção, é necessário ter mudança. Por isso Paulo vai dizer a Timóteo que a palavra ela é fiel para instruir, para ensinar, para corrigir e para fazer e para realizar na minha e na sua vida. Por isso Jesus está dizendo para que eles creiam que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me destes. Eu lhes dei a glória que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. A glória que tu me destes, e o nome de Jesus está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, e Ele nos deu poder em seu nome, e disse que em seu nome obras maiores faríamos. Jesus nos deu a glória que Deus deu a Ele, o seu nome, Ele deu a mim e a você. A glória que Ele deu a Ele foi o seu nome, Ele deu a mim e a você. Por isso Jesus está dizendo para que todos sejam um, assim como tu, e lhes dei a glória que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. Jesus continua insistindo e dizendo que eles sejam um. Em todo momento Ele fala que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Precisamos ser um em Cristo Jesus. Precisamos ser um como igreja. Precisamos amar uns aos outros. Precisamos viver este amor, viver esta ordenança, viver este mandamento, ao qual Cristo Jesus diz: meu mandamento se vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não é de qualquer jeito, não é com qualquer amor, não é do jeito que eu quero amar, mas é do jeito que Jesus amou aos seus. É do jeito que Cristo Jesus amou os seus. E que amor é esse? Um amor sacrificial, um amor de dar a vida pelos seus irmãos. É esse amor que Jesus nos chama a viver. É isso que Ele roga ao Pai a todo tempo, que eles sejam um, que eles sejam um, assim como eu e você somos um, que eles sejam um, e que eles sejam um em nós. E eu lhes dei a glória que deste a mim, eu nele e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste
e os amastes, assim como me amastes. O mundo precisa te reconhecer. O mundo precisa te reconhecer como verdadeiro cristão em Cristo Jesus. Por isso Jesus está dizendo que eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviastes e eu os amastes, assim como me amastes. Precisamos ser reconhecidos. Jesus vai dizer que aquele que o ama obedece os seus mandamentos. Aquele que o ama obedece os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus que o Deus deu a Israel, ao povo, e nos deu, eles se resumem em amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. E como eu demonstro que eu amo o Senhor de todo o meu coração? Obedecendo os mandamentos. Jesus disse: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Eu obedeço, eu mostro que eu amo a Deus de todo o meu coração quando eu obedeço os mandamentos de Cristo Jesus, quando eu obedeço os mandamentos de Deus na minha vida. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, como igualdade, com o mesmo amor que você tem por você, com o mesmo amor que você tem por você. Se você sente fome, você não faz uma comida para você. Se você sente sede, você não bota água para você beber. Se você acha que você não está com cheirinho bom, você não vai lá e toma um banho. Se você acha que assim você está com a barba feia, o cabelo está ruim, você não vai lá no barbeiro, vai e corta o cabelo, faz. Não, compra uma roupa nova porque a roupa está furada. Bota o sapatinho bonito, passa um perfume para ficar cheiroso. É desse modo que você deve amar o seu irmão. É do mesmo modo que você se ama, que você cuida de você, que você deve cuidar daqueles que precisam e que carecem. É de igualdade. É da mesma maneira que você gosta de você, é do mesmo modo que você precisa cuidar do seu irmão. Quando você olha e fala assim: não estou enxergando bem, eu preciso de um óculos melhor, eu preciso fazer algo para que eu possa enxergar, posso ver, posso ler. É desse modo que você precisa se preocupar com o seu irmão. É desta maneira que você precisa se preocupar com aqueles que o Senhor colocou na sua vida, no seu caminho. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo vai muito mais além do que isso. E ele vai dizer aos romanos que o maior mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu estou demonstrando ao Senhor que eu estou guardando os seus mandamentos. Quando eu amo meu irmão, eu demonstro a Cristo Jesus que eu estou guardando os mandamentos que Ele me deu. Por isso Paulo vai muito mais além, dizendo: o maior mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando eu demonstro amor, quando eu demonstro amar o meu irmão, quando eu demonstro amar de forma sacrificial, eu estou demonstrando a Cristo Jesus. Eu entendi o que o Senhor quer, eu entendi o que o Senhor mandou eu viver, eu entendi o que o Senhor quer para a minha vida, e eu vou viver conforme o Senhor quer, amando o meu próximo como a mim mesmo. Por isso Jesus vai dizer, ele diz ao Pai: eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo conheça que me enviastes e os amastes, assim como me amastes. Pai meu desejo é que aqueles que me destes estejam comigo onde eu estiver, para que sejam a minha glória, a qual me destes, pois me amastes antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13 vai nos dizer que o Cordeiro foi imolado antes mesmo da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Jesus Cristo, o plano de Deus, já tinha sido realizado, já tinha sido completado antes que o mundo se formasse,
Antes que Cristo viesse a este mundo, antes que Ele fosse para a cruz do Calvário, o plano de Deus já estava completo. Por isso Ele está dizendo ao Pai: eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amastes assim como me amou. Pai, meu desejo é que aqueles que destes estejam comigo onde eu estiver, para que sejam da minha glória, a qual me destes, pois me amaste antes da fundação do mundo, pois me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste. Jesus está dizendo: o mundo não te conheceu, o mundo não sabe quem é o Senhor, mas eu sei. Jesus está dizendo: eu sei quem tu és. E estes creram que tu me enviaste, e fiz que conhecestes o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu também neles esteja. Precisamos viver este amor, precisamos viver esta unidade, precisamos viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver: amor sacrificial, amor ágape, não amor eros, que é o amor de homem com a mulher, não amor filos, que é o amor entre irmãos. Cristo Jesus nos chamou para viver um amor ágape, um amor que dá a vida pelos seus, um amor sacrificial, não um amor que você tem limite, é um amor sem limite. É esse amor que Jesus te chama para viver. É esse amor que Jesus te chamou para fazer. Um amor sem limite. Assim como Ele fez por mim e por você. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Jesus desceu dos altos céus, se esvaziou de toda a sua glória. Ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Se esvaziou de todo o seu eu. Tomou a estrutura de servo, de homem, de servo, e foi fiel até a morte de cruz. Esse amor tem barreiras? Esse amor por mim e por você que Cristo Jesus fez tem alguma barreira? E porque às vezes quando vamos amar o nosso irmão, vamos fazer algo pelo nosso irmão, temos barreira, temos limites. Jesus nos chama a viver este amor, e seremos reconhecidos por esse amor. O mundo que está aí fora está de olho em mim e você. Querendo ou não, as pessoas dizem que não, mas nós somos exemplos de vidas para aqueles que estão no mundo. Que é isso, pastor? Quer que eu te prove? Quando você erra, a pessoa não aponta o dedo para você e diz: é crente, é cristão. Olha lá, está fazendo aquilo de errado e é cristão. Você é exemplo de vida. Por isso, quando você erra, ele aponta o dedo para você e diz: olha lá, vai um cristão fazendo isso de errado. Porque para ele você é o exemplo. Você precisa viver esse exemplo. Você precisa viver esse amor. Você precisa viver Cristo Jesus. Por isso, quando você erra, eles apontam o dedo porque eles têm você como exemplo, querendo ou não. Porque quando eles dizem: errou, olha lá, o cristão está errando. Porque eles esperam de você algo diferente. Eles esperam de você algo que talvez você não tenha vivido e nós não temos vivido. Eles esperam de você algo diferente do que eles têm vivido. Por isso que eles apontam o dedo e dizem: olha lá, está fazendo errado. Porque eles esperam de você que você seja diferente, que você demonstre verdadeiramente o amor de Cristo Jesus, que você viva verdadeiramente conforme a palavra de Deus nos chama para viver. É por isso que a palavra nos diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Porque nós fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra.
Nós fomos chamados para trazer sede àqueles que estão sedentos do mundo. Nós fomos chamados para iluminar e para mostrar o caminho que é Cristo Jesus. Por isso que as pessoas olham para você e apontam o dedo, olham para você e dizem algo, porque elas esperam que vocês sejam verdadeiramente essa luz. Elas esperam que você verdadeiramente seja o sal, você verdadeiramente seja diferente. Você precisa viver este amor. Você precisa viver este chamado a amar. Você precisa viver a palavra do Senhor. Poderoso Deus.